nosso problema, pessoal, é o seguinte: nós precisamos fazer o projeto de uma transmissão com duas engrenagens. Há uma necessidade nesse projeto que os eixos sejam concorrentes, tá? E nesse projeto, esses eixos concorrentes vão estar situados aí a um ângulo de 90 graus. Essa é a condição do projeto. Então, aqui eu vou ter o eixo, né, da engrenagem motor, possivelmente uma engrenagem cônica, e aqui, ou vice-versa, né, aqui o eixo da movida. Vamos fazer o contrário aqui, ó, já para deixar de acordo com os desenhos que estão colocados no material. Essa aqui é a engrenagem motora, tá? E essa aqui é a engrenagem movida. Vou deixar mais ou menos igualzinho a todos movidos, tá? E aí, então, nesse conjunto, eu vou ter que ter um par de engrenagens cônicas para garantir essa transmissão. A motora tem uma potência, ela vai estar ligada a um motor elétrico, tá? Ela vai estar ligada, então, a um motor elétrico, né? Vou desenhar aqui o motor elétrico, tá? Um motor elétrico, que tem, então, né, uma potência de 10.000 watts, né, 10 quilowatts. Tá? O eixo tem que estar a 90 graus, é a condição de projeto, então aqui, ó, o eixo tem que ser 90 graus, tá? E a rotação desse conjunto tem que ser, né, N1 720, vamos imaginar que aqui eu tenho 720 RPM, então, depois do motor elétrico, possivelmente eu tenho que ter uma outra redução para ligar na cônica, né? Não diretamente ao motor. Então, aqui eu tenho mais um conjunto de alguma coisa que reduz o movimento, tá? E a engrenagem movida, o N2, tem que trabalhar a 540 RPM, tá? Essas são as condições. E aqui no meio, então, né, nós precisamos, nesse meio, colocar uma engrenagem, um conjunto de engrenagem cônica, uma concorrente, né, que vai ser de dentes retos, então. Dentes retos. Tá? Então, a proposta do projeto é esse. Tá? Foi dado, então, inicialmente, tá, que o módulo desse conjunto deveria ser o módulo... aqui não dá cor. O módulo deva ser 4,5 milímetros. O ângulo de pressão tenha que ser de 20 graus. Tá? E foi dado também, né, é isso aí, que o B da engrenagem cônica, por algum motivo, deveria ser 30 milímetros. Imagine que essas foram algumas escolhas iniciais que eu fiz no meu projeto. O B 30 milímetros, o alfa 20 graus, depende da ferramenta normalizada, e o módulo da ferramenta 4,5 milímetros. Tá? Então, quanto que, né, o que vai acontecer com as dimensões desse conjunto aí. Tá? Então, o primeiro cálculo para nós fazer isso, né, vai ser o item 1, que é calcular a relação de transmissão. Depende somente, então, do projeto inicial, depende da relação N2 sobre N1. Se nós fizermos o 720 dividido por 540, vai nos dar que nós precisamos de uma relação de 1,33. Que é, então, essa relação aqui, ó. Tá? Por enquanto, ainda é uma relação teórica, porque eu preciso ainda aproximar essa relação com o número de dentes. A gente sabe que na engrenagem a relação depende do número de dentes. E pode ser que eu não consiga um número de dentes adequado que dê exatamente essa relação de transmissão aqui. Tá? Com essa relação de transmissão, eu posso calcular os ângulos Δ1 e Δ2. Né? Olha só. Né? O ângulo Δ1 da engrenagem, ele é calculado pelo N2 sobre N1 ou Z1 sobre Z2. Tá? Então, se eu tenho já o N2 e o N1, o inverso da relação de transmissão aqui, né?
Se eu conheço a relação de velocidades, eu posso calcular, então, o ângulo que de cone exterior da engrenagem 1, o ângulo primitivo, né, de cone da engrenagem 1, e o ângulo de cone primitivo da engrenagem 2. Então, a partir dessas duas relações. Um é o oposto da outra, um é o complemento do outro, né? 56 mais 53 tem que dar ΔI mais ΔI tem que dar o ângulo de 90 graus. Né? Tem que dar 90 graus. Com relação também a este ângulo, ΔI agora, nós podemos calcular qual que é o número mínimo de dentes na engrenagem, né, por qual é a interferência de fabricação. A gente sabe que a gente vai usinar uma engrenagem com uma ferramenta que pode provocar o adelgaçamento do dente. Tá? Então, esse número mínimo de dentes para que não aconteça o adelgaçamento do dente depende, então, dessas expressões aqui, ó. Z mínimo 1 e Z mínimo 2. Nós temos o ΔI e temos o ΔI e o ângulo alfa. A partir, então, desses valores ΔI, alfa e ΔI e alfa, nós podemos calcular, então, o número mínimo de dentes. Tá? Então, ó, a gente sempre calcula os dois valores, tá? O Z mínimo 1 e Z mínimo 2, e escolhe o maior dos dois valores. Tá? Então, no meu conjunto, o número mínimo de dentes que eu posso ter é 14 dentes. Porque geralmente o pinhão é o menor, né? É uma relação de redução, né? Então, geralmente o pinhão é o menor e a partir dele que vem o Z2. Então, dos dois valores, a gente calcula, então, o maior, tá? Então, esse é o Z mínimo que eu posso usar para o projeto do conjunto de engrenagens. E vai ser, então, a partir desse Z mínimo que nós vamos tentar encontrar, a partir de tentativa e erro, uma relação de transmissão que feche com o número de dentes, com a relação que eu preciso. Tá? Então, aqui a gente arredondou para um valor positivo superior. E agora, a gente parte para a escolha de Z1 e Z2 propriamente dito. Então, aqui, ó, nas engrenagens de dentes retos, a gente partia do 17 dentes, né? Tá? Aqui, nós vamos partir do cálculo do Z mínimo. 14 dentes nesse exemplo. E vamos fazer o seguinte, ó. Para 14 dentes, então a gente vai fazer a busca. Se eu usar Z1, 14 dentes, e a relação que eu preciso é 1,33, o Z2, então, vai ser 18,67. Não deu exato. Eu tenho que arredondar para 18 ou para 19. Tá? E se eu fizer esse arredondamento, quando eu volto, eu já não consigo mais a relação de transmissão de 1,33. Se eu usar 15 para Z1, vezes 1,33, vai dar exatamente 20. O exato. Então, se eu usar 15 e 20, eu tenho exatamente a relação de transmissão que eu preciso. Então, é uma condição, talvez, é uma solução. 16 não dá exato, 17 não dá exato, 18 deu exato de novo. 18 vezes 1,33 deu 24 exato. Também, se eu preciso de uma relação exata, também ele pode ser uma solução. E assim, eu posso fazer a tentativa a todos os dentes, digamos assim, comecei com 14, fui até 34, né? E podia até mais, né? Mas a gente sabe que quanto menor o número de dentes que eu usar para o pinhão, menor é o tamanho da transmissão. Tá? Então, eu vou ocupar menos espaço, menor é o tamanho das peças, menor é o peso de material das engrenagens, menor é a quantidade de tempo de fabricação. Tudo vai ser mais barato se usar menos dentes. Então, um critério aqui para a escolha, imagine que a gente escolheu, então, 15 e 20 dentes, Z1 e Z2. Eu poderia, de repente, numa situação, nunca conseguir o número exato, né? Pode acontecer. Depende do I que eu preciso, eu nunca consiga o número de dentes exato na transmissão. Então, a gente tenta escolher o mais próximo possível. No nosso caso aqui, sempre no exemplo acadêmico dá certinho, né? 15 e 20 dentes, tá? Então, se eu escolher Z1 15 e Z2 20, agora eu parto para a escolha exatamente
da transmissão. Então, se eu escolhi 20 e 15, agora, então, 20 dividido por 15, eu tenho 1,33. Na maior parte das vezes, quando eu retornar com esses cálculos, não vai dar igual ao que o cliente precisava. Vai dar próximo. Tá? Então, se eu tenho o 20 e o 15, agora eu uso o Z1 e Z2 que eu especifiquei e calculo o ΔI. Então, Z1 sobre Z2, 15 sobre 20, vai dar o ΔI 36. E casualmente, nesse exemplo acadêmico, deu igual ao anterior. Mas na maior parte das vezes não vai dar exato. Calculo também o ΔI, Z2 sobre Z1. Também deu igual ao anterior, mas na maior parte das vezes não vai dar igual. Então, eu estou recalculando todos esses parâmetros para poder fazer, então, o projeto do sistema agora baseado em cima de 15 e 20 dentes. Bom, o ΔI e ΔI deu, então, 36 e 53 graus. Posso começar, então, agora a calcular as propriedades do ângulo de cone de cabeça. O ângulo de cone de cabeça é o ângulo externo, ΔA1. É aquele ângulo que nós vamos usinar no torno. Com essa conicidade aqui, ó. Então, o ΔA1 vai ser 41 graus a partir dessa fórmula aqui, e o ΔA2, 57 graus a partir dessa fórmula aqui. Este ângulo ΔA1 é exatamente esse ângulo aqui, ó, convergindo ΔI e ΔI, ó, convergindo até o vértice, ó, tá? Eu tenho esse cone exterior, o cone de cabeça. Então, esse cone de cabeça, ele vai ter que ser usinado no torno. O torneiro mecânico tem que fazer esse cone, a bolacha que vai dar origem aí à engrenagem cônica, tanto para a engrenagem motora como para a movida. Já esse ângulo que a gente calculou anteriormente, o ΔI e ΔI, o primitivo, ele, a princípio, ele não vai ser ainda utilizado, né? Ele vai ser só utilizado durante a usinagem para deixar essa linha aqui, né, paralela à ferramenta, tá? O ΔI e ΔI. Tá? Bom, o que mais que vem? O cálculo, então, do Z mínimo e 2. Como agora eu estou fazendo, eu modifiquei, né, pessoal? Como eu modifiquei o Z1 a partir da escolha do Z1 e Z2, eu recalculo aqui o Z mínimo. O Z mínimo necessário, então, é 13 e 10. A escolha vai para o 14, então, aqui. Tá? E aí, então, eu posso começar a calcular as propriedades da engrenagem. Primeiro aqui, ó, diâmetro primitivo, D1, é o módulo vezes Z1 sobre 2. 4,5 vezes 15 para o pinhão, 4,5 vezes 20 para a coroa. 67 e 90. Onde é que está esse ângulo aqui? Essas dimensões, ó, são exatamente essas aqui, ó. O nosso D1 aqui, ó, vai ter que ser de 67 milímetros, 67,5 milímetros, e o D2 que vai estar aqui, né? Aqui vai estar o D2, ó. Aqui, ó. Aqui o D2, ele vai ser 90 milímetros. 90 milímetros. Então, a partir do formulário, nós vamos, então, calculando, né, cada uma das dimensões da engrenagem cônica. Agora vem o seguinte, ó, a altura da cabeça e do pé do dente, ó. Eu preciso calcular o HA1, HF1 e H1 total. Esses elementos aqui, ó. Esses elementos aqui, ó. Como é que eu calculo eles? Aqui pelo formulário aqui em cima. Então, o H total do dente é o HA mais HF, o H é 2,25 vezes o módulo, o HA é 1 vez o módulo e o HF 1,25 vezes o módulo. Se eu colocar aqui o módulo 4,5, eu tenho as dimensões do dente, então. Ó. Fechou? Com essa altura, HF, HA, né, eu posso calcular agora os diâmetros DA externo e DA2. Ó. Quais são esses diâmetros DA1 e DA2? São esses aqui. Ó. Esse aqui
na engrenagem azul seria esse diâmetro aqui, ó. Aliás, estaria aqui, ó. Nessa ligação aqui entre os dentes, né? Até lá em cima daria o DA2. Tá? Então, calculo o DA1 e o DA2, ó, 74 e 95. Posso calcular também o diâmetro do pé do dente. O diâmetro do pé do dente, da motora que está colocado aqui, é esse diâmetro aqui, ó, DF1. Tá? DF1. DF1, né, é esse diâmetro aqui, ó. 1 menos 2 HF vezes cosseno delta 1, me dá o DF1 e o DF2. Posso calcular a geratriz, ó. A geratriz tem que ser igual para as duas engrenagens, tá? Então, ó, a geratriz, que é essa reta aqui, ó. A geratriz é essa reta aqui, ó. Esse ponto aqui sobre o primitivo até o ponto S, que é a geratriz. A geratriz, então, vale 56,250, que tem que ser igual para as duas. Vamos tirar aqui um pouquinho. Tá? Podemos calcular também, o raio médio. O raio médio, RM1 e RM2, é onde nós vamos colocar a força tangencial. Esse raio médio, vou voltar para a figura anterior. Aqui, ó. Esse ponto aqui é o raio médio. Estou riscando ele aqui, ó, em azul, vou colocar aqui em verde. Esse aqui é o ponto, é o raio médio do pinhão e, como consequência, é o raio médio da coroa. A força tangencial está entrando nesse plano aqui. Essa força tangencial, então, vale tanto para a coroa como para o pinhão. É a mesma força. Só que ela tem sentidos diferentes para a coroa e para o pinhão. Para o pinhão, ela está entrando aqui no plano do quadro, né? E se eu olhasse lá na engrenagem cônica, né? Ela está entrando, ela acaba fazendo o giro, né? Na engrenagem movida. Então, nesse diâmetro, aqui, RM1 e RM2, é onde vai ocorrer a transmissão da força tangencial, que vai gerar os esforços em todo o sistema. A gente calcular, então, as forças, flexão que ocorre lá no eixo, tem que ser levado em consideração essa posição aí. Tá? Posso calcular o passo da engrenagem, módulo vezes π. Posso pegar as dimensões, então, da engrenagem calculada e transformar ela na complementar. Aqui ela, complementar. Então, como é que eu faço isso? Pegamos o formulário próprio para complementar e começamos a utilizar cada um dos cálculos. Ó, tá? Primeiro cálculo da complementar é o número virtual de dentes. Ó. A engrenagem cônica motora real tem 15 dentes. Mas a virtual equivalente de dentes retos tem 18,75. Em qualquer cálculo que a gente vai usar para frente, a gente vai usar os 18,75. A virtual movida tem número de dentes de 33,33. Aí, então, para calcular as propriedades da complementar, ó, o diâmetro virtual da motora é módulo vezes EV1. Então, 4,5 vezes 18,75 dá diâmetro virtual 84,365. A movida vai ter 150. O raio de base da virtual, é o raio primitivo da virtual vezes cosseno de alfa, 39,643. E da engrenagem movida, 70,74. Sempre usando o cálculo da virtual. As dimensões da engrenagem virtual. A altura total do dente, a altura da cabeça do dente e do pé do dente. Ó. A gente usa a fórmula levando em consideração, né, esses valores aqui. 4,5. HV 10,13, HAV 4,5 e 5,6. Tá? Por que não calculei? Vale tanto para a motora como para a movida. Tá?
tanto para uma como para outra. E aí, então, ó, nós podemos calcular o raio de cabeça da engrenagem virtual, raio de cabeça da motora e da movida, usando essa fórmula aqui. Podemos calcular o raio do pé do dente, né, a partir se nós conhecemos a altura do pé do dente da virtual. Esse aqui é o pé do dente da complementar, motora e movida. E aí podemos calcular a distância entre centros da virtual. A distância entre centros da virtual, que é só usada para o cálculo de grau de recobrimento, é 117,9. Tá? A virtual. Podemos calcular o passo da complementar, que é o mesmo da real. Tá? E, na sequência, olha o que acontece. Nós podemos calcular o grau de recobrimento da engrenagem helicoidal. Pegando todas as informações da engrenagem virtual, nós calculamos, então, o grau de recobrimento da engrenagem. Ó. Que vai ser, então, usando o raio de cabeça, raio de base e assim por diante aqui, ó, a distância entre centros virtual, nós temos que o grau de recobrimento é 1,6 da engrenagem cônica. E aí, então, podemos fazer as mesmas observações sobre o grau de recobrimento para a engrenagem cônica. Tá? Por exemplo, para nós calcularmos o grau de recobrimento de uma engrenagem cônica, só vamos conseguir fazer isso se utilizarmos a engrenagem complementar. Não há outra forma de fazer a não ser essa. Tá? Então, 1,6, podemos tirar as conclusões sobre o 1,6. Podemos ter forças transmitidas. Vamos começar aqui. Ó. Eu tenho um torque transmitido de 10.000 watts. 10.000 watts a 720 RPMs, desculpe, potência de 10.000 watts. Potência de 10.000 watts a rotação motora de 720 dá um torque de 132,62 newton vezes metro, que é transmitida entre a motora e a movida. Esse torque se transforma em força tangencial. Então, a força tangencial, ela vai ser, então, o torque sobre Rm1. Me dá 5.358 newton de força tangencial. A partir da força tangencial, eu posso calcular a radial. Geralmente, o cálculo é da tangencial eu calculo a normal, e da normal eu calculo a radial e a axial. Mas aqui a forma já dá direto, tá? Direto isso já. A radial, então, é a tangencial vezes tangente de alfa vezes cosseno de delta 1. Eu tenho esses dois ângulos aqui já calculados. A radial é 1.560. Na engrenagem motora. Na engrenagem motora, a axial é a tangencial vezes tangente de alfa vezes seno de delta 1. 1.170. É a axial na motora. E a normal, que é a composição de todas as forças aí, é 5.702. O que acontece? Isso aqui é força axial na motora, força radial na motora e força tangencial. Então, ó, na motora, é essa engrenagem aqui, ó. Essa aqui é a motora. Nessa engrenagem motora, eu tenho aplicado nesse ponto exatamente isso aqui, ó. Força axial. Vamos começar aqui, ó. Força axial. Onde é que está ela aqui no cálculo? Eu acho que é difícil para vocês enxergarem também aí, né? Força axial. Aí ela sempre vai estar no diâmetro médio primitivo, isso? Sempre no diâmetro médio primitivo aqui, ó. Raio médio, não. Raio médio. Sempre no raio médio. Sempre no raio médio. Né? Aqui eu tenho a força axial. E aqui eu vou ter a força radial. Força radial. Certo? Então, vejam, aqui eu vou ter o mancal da minha máquina, né? Os mancais do meu eixo. Tá?
Vou botar aqui mais ou menos com essa disposição aqui, ó. Aqui vai estar o eixo e os rolamentos da máquina. E entrando tangenciando aqui essa figurinha aí, vou colocar aqui em azul, eu vou ter aqui a força tangencial entrando nesse plano aí. Agora, lá na engrenagem movida, essas forças são o contrário. Então, aqui, deixa eu colocar aqui vermelho, um pouquinho. Aqui eu tenho a radial, e aqui a axial, e a força tangencial, deixa eu colocar em azul, está entrando aí no plano do quadro, no raio médio da engrenagem. E na engrenagem, então, vamos colocar de outra cor aqui, na engrenagem movida, aqui ela, movida. Aqui o eixo da movida. Tá? E aqui estão, então, os mancais da movida. Rolamento. 2 rolamentos, 2 mancais da movida. Tá? Então, o que acontece? Ó? Essa força radial aqui na motora, lá no diâmetro médio, vou colocar aqui em verde agora aqui. Lá no raio médio da engrenagem movida, da 2, essa força radial, ela passa a se transformar numa força axial. E essa força aqui, ó, que na motora era axial, no sentido, né, passa a ser uma força radial. E a tangencial continua a mesma. Continua entrando no plano da engrenagem. Então, elas se alteram. A axial e a radial, elas são diferentes da motor e na movida. A intensidade é a mesma, só que elas se modificam. Onde uma era axial, na outra passa a ser radial. E vice-versa. Tá? Ok? É isso que vai acontecer aqui. Ó. Então, essa força aqui, deixa eu colocar aqui de novo. Ó. Essa força radial aqui é a mesma força axial aqui. Ó. E essa força axial aqui é a mesma radial aqui. Então, o que acontece? E a tangencial das duas, né, a azul aqui que está entrando no plano, é a mesma para as duas. Então, o que acontece? As forças nos mancais das máquinas vão mudar. Né? Nesses mancais aqui, eles estão suportando essa força axial aqui. Ó. E esses mancais desse eixo aqui estão suportando essa força axial aqui. Então, vai ter essa mudança de força nos mancais de cada um dos eixos. Tá? A mesma coisa com a radial. O cálculo da reação de apoio aqui depende da força radial aqui, ó, e assim por diante. Então, na hora de fazer então, o cálculo do eixo, eu tenho que levar em conta todas essas mudanças que ocorrem aí. E aí, então, pessoal, fazendo essa sequência de cálculos, vocês não vão ter problemas, né, em fazer o dimensionamento do dente. Tá? Eu quero fazer a verificação da engrenagem pela resistência do dente. Tá? Será que ela vai conseguir transmitir aqueles 10 kW? Qual é o coeficiente de segurança da engrenagem? Então, eu pego a engrenagem complementar e faço o cálculo de resistência em cima da complementar. E verifico o coeficiente de segurança da complementar. Esse vai ser o coeficiente de segurança da minha engrenagem cônica. Tá? Ok? Bom, é basicamente a aplicação de um formulário, tá, pessoal?